Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma Quinta da Graça, esse momento de devocional e de oração. É um momento especial para que a gente reflita na graça de Deus e possamos orar também, colocar diante de Deus nossas súplicas, os nossos pedidos. Nós acabamos de ouvir um louvor maravilhoso que abençoa nossas vidas e prepara o nosso coração para a palavra de Deus. E nessa devocional do Quinta da Graça, eu convido você a ler um texto comigo de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 12. Eu vou ler essa passagem toda para que a gente possa compreender bem a passagem, mas eu vou focar principalmente no versículo 11. Então, abra sua Bíblia aí na sua casa, acompanhe a leitura comigo e assim vamos ser edificados juntos pela palavra de Deus. O texto diz o seguinte, em Romanos 1, dos versículos 8 em diante. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a Deus, ou ao meu Deus, por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. E aí o versículo 11, que vai ser a base do nosso devocional, diz assim: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. E ele finaliza com 12, dizendo o seguinte, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Esse texto é um texto maravilhoso, que Paulo se dirige à igreja que vive em Roma, uma igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas ele conhecia de ouvir falar e desejava muito ter esse encontro com essas pessoas. E aí ele inicia externalizando esse desejo. E nós vamos refletir um pouco sobre esse desejo dele, do que ele quer fazer lá. Mas antes, vamos pedir a graça do Senhor, que ele nos conduza nesse momento devocional. Pai amado e querido, te agradeço, ó Deus, pelo dia, pela semana que nós tivemos, por tua graça bondosa e maravilhosa para com as nossas vidas. Graças a Deus que se revela também, Senhor, nos dando a tua palavra. Palavra que é fortalecedora, que gera fé, que nos transforma. Palavra que nos dirige, nos guia e que nos consola e aconselha. E nós pedimos ao Pai que esse momento em que vamos estar olhando para as Sagradas Escrituras e dela extraindo verdades bíblicas, principalmente, Senhor, ela fale aos nossos corações. E nos console, nos conforte, nos fortaleça, Senhor, e nos ajude na nossa caminhada cristã. Tudo isso por intermédio do Espírito Santo que atua por intermédio dela e ele também habita em nós e age em nós. Nós oramos pedindo essa bênção e a condução desse momento devocional em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Paulo ele externaliza esse desejo de visitar a igreja de Roma. Ele queria dar uma passada por lá. No final da carta aos Romanos, ele vai deixar claro que ele tinha também o propósito de chegar até a Espanha. E quem sabe os irmãos de Roma pudessem ajudá-lo financeiramente. Mas ele não era uma pessoa interesseira, Paulo. É claro que ele dependia de doações, de recursos para fazer a missão, mas em cada lugar que ele parava, em cada lugar que ele encontrava os irmãos, ele queria ser bênção para essas pessoas. E é isso que ele externaliza nesse texto. Então, o versículo 11 traz muito, no começo, essa passagem dizendo: quero muito vê-los. É muito interessante o desejo que Paulo tinha, o desejo do encontro com os irmãos. Na verdade, o encontro de uns com os outros é a ocasião em que nossos relacionamentos podem nos fortalecer, em que a gente a gente estreita a nossa amizade, compartilha encorajamento, se alegra junto, chora junto, ora junto. O encontro de irmãos é uma coisa preciosa dentro da comunidade da nossa fé. Já era em Israel antes, tanto que você tem um salmo onde o salmista diz quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E agora Paulo também reconhece isso.
O autor aos Hebreus chega até a dar um puxão de orelha naquelas pessoas que não querem se encontrar com os irmãos, que não se congregam nessa comunidade de fé. Quando ele diz assim, não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Então, algumas pessoas deixam de se congregar, deixam de receber todas as benesses da vida comunitária dessa comunidade de fé. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão, ele escreveu um livro só sobre essa questão, trazendo todos os benefícios. E esses benefícios se dão na nossa maturidade. A gente só tem como amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente, amadurecer com pessoa, nas relações humanas. E Paulo reconhece isso. E tanto reconhece isso que quer se encontrar com essas pessoas para ajudá-las na sua maturidade espiritual, mas como também na própria dele, né? Paulo vai crescendo ao longo da sua vida através desses relacionamentos. Tem um autor chamado Pete Scazzero que ele até comenta sobre as fases da caminhada cristã de Paulo, onde ele começa orgulhoso, prepotente, por ser uma pessoa que conhecia muito a Sagrada Escritura, por receber divinas revelações, mas aí ele vai chegando ao final da sua caminhada cristã sem essa prepotência, mais humilde, mais manso. Chega até a dizer assim, porque no começo ele dizia que ele era apóstolo não por mãos humanas, mas por Deus. Agora no final ele vai dizer o seguinte, nem apóstolo sou maior dos pecadores, né? Que é um reconhecimento de uma pessoa humilde. Só que essa humildade, esse crescimento espiritual se deu nas relações humanas. E é por isso que nós temos que também ter o mesmo desejo de Paulo de encontrar os irmãos. Quero muito vê-los. E aí, para que ele quer ver? Para que ele sinaliza essa esperança de encontrar os irmãos? Aí ele vai dizer que é a fim de repartir bênçãos. Aqui na nossa tradução diz o seguinte, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. Ou seja, Paulo ele não tinha dinheiro, Paulo ele não tinha qualquer outra coisa que ele pudesse dar, e o que ele tinha, ele queria repartir com os irmãos. No caso aqui, ele queria repartir algum dom espiritual, ele queria, no caso aqui, ser útil aos irmãos com a sua sabedoria, com os seus talentos, com os recursos espirituais que Deus lhe deu. A ideia da comunidade é essa ideia da partilha. Atos dos Apóstolos está rico de relatos dessas partilhas. Partilhas que, além dessa que Paulo compartilhava, que era sua sabedoria, seu conhecimento, seus dons e talentos, mas no caso também de Atos aparece repartir pão entre as pessoas, onde eles repartiam as orações, um orava pelo outro. Essa ideia da partilha, ela quebra toda a individualidade e principalmente quebra a ideia de que a pessoa está sozinha no mundo, tem que se virar sozinha. Não, nós fazemos parte de uma comunidade, e nessa comunidade nós partilhamos uns com os outros tudo aquilo que temos para que todos possam ser abençoados. No caso de Atos dos Apóstolos, lá chega a dizer que as pessoas, nenhuma delas passavam por necessidade, tal era a partilha de um para com os outros. E nós podemos compartilhar muitas coisas que Deus tem nos dados, seja espiritualmente, seja pessoalmente, de nossos recursos, sabedoria, intelectuais, seja financeira mesmo, de ajudar uma pessoa com alguma coisa. Cada necessidade vai mostrar para nós o que a gente pode compartilhar. Então a gente tem que ser sensível às necessidades dos outros, para dentro desse encontro da comunidade de fé, a gente poder ser útil, ser bênção para as pessoas. E assim, compartilhar os nossos recursos, compartilhar nossas condições e recursos espirituais, e tudo mais que nós tivermos. Às vezes tem pessoas que precisam somente de uma palavra, pessoas que precisam de um apoio, pessoas que precisam de uma companhia para poder desabafar, chorar, e pessoas que precisam de alguém que ore por elas. Teólogos e pastores recentes falam muito sobre essa questão de que uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer por alguém é orar por essas pessoas. Eu creio que tem muitas outras formas que nós podemos abençoar vidas. Oração é uma delas, sim, Não pode ser a mais bonita, mas é muito importante, Porque às vezes, o apóstolo Tiago ele fala sobre isso, Paulo também fala sobre isso, de que não é só a gente orar para as pessoas quando elas estão passando por necessidade e a gente tem recurso e não dá,
Então, quando a pessoa está passando fome, não é só uma oração que resolve, é o partilhar o pão também, né? Então, a oração, sim, é uma bênção para a vida das pessoas, e tem pessoas que não estão precisando de recurso financeiro, às vezes tem pessoas que não estão precisando de uma palavra, está precisando de que alguém ore juntamente com ela, para que ela fortaleça a fé dela, para que ela se anime, para que ela confie no Senhor, né? Então, isso traz a beleza da comunidade, quando nós repartimos uns com os outros. E aí, dentro desse repartir uns com os outros, Paulo ele trabalha um segundo ponto muito importante, que ele vai dizer o seguinte, né? Para que vocês sejam fortalecidos. Quantas pessoas não estão no meio da caminhada, passando por dificuldades de ordem espiritual, emocional, a alma da pessoa está afligida, a pessoa às vezes está fraca na fé, está numa situação difícil e que ela não tem forças em si mesma. E aí esse encontro da comunidade de fé, esse encontro de um irmão para com o outro, pode ser o encontro do fortalecimento mútuo. Pode ser o encontro onde as pessoas juntas somam seus braços e conseguem carregar coisas mais pesadas. Muitas pessoas às vezes estão carregando fardos pesados, situações difíceis na sua vida sozinha. Os braços dela já estão fracos, a força dela já está esgotada e precisa de alguém, né? Uma força a mais. Eu sempre conto a história da síndrome do cavalo, né? Isso foi uma pesquisa que foi feita e detectaram que um cavalo sozinho, a título de exemplo, ele poderia arrastar 1 tonelada de peso. Mas quando você coloca 2 cavalos, em vez de os dois arrastarem somente 2 quilos, os dois juntos, eles conseguem arrastar 10 toneladas. Porque é uma multiplicação de forças, não é só uma soma de forças, é uma multiplicação de forças. E é exatamente isso que nós podemos fazer uns com os outros. A gente se fortalece de tal forma, quando temos a companhia de alguém que vem para nos ajudar, da mesma forma a gente fortalece alguém quando a gente é uma companhia para ajudá-la. Tem um texto de Joel que diz que diga ao fraco, seja forte. Isso é levar fortalecimento às pessoas, é levar força para as pessoas, é levar ânimo para quem está abatido, quem está triste, quem está desanimado, né? E Paulo tinha esse desejo de fazer isso com os irmãos. E aí no versículo 12, ele fecha, né, dizendo o seguinte, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua de vocês e a minha. Ou seja, quando a gente se encontra, tem o desejo de encontrar as pessoas. A gente reparte aquilo que Deus nos dá para que não falte ao outro. E a gente consegue fortalecer uns aos outros através desse consolo mútuo, através dessa fé mútua que nós temos em Jesus Cristo. Porque no final das contas, como Jesus disse, se 2 ou 3 orarem e pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. É a soma de pedidos que fortalece a oração. É por isso que as igrejas fazem reunião de oração, para que você não fique sozinho na sua oração na sua casa, mas que além de você orar no quarto secreto, como Jesus disse, né, lá em Mateus, você também possa orar em comunidade, com 2 ou 3 irmãos, e ali todos dizendo amém para o mesmo pedido, e assim a gente poder nos alegrar e aumentar nossa fé, sabendo que outras pessoas também oram e o Senhor abençoa, o Senhor responde essas orações, porque é promessa dele. Ele promete, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome e orarem a respeito de qualquer assunto, o seu amém é o meu amém. É isso que Jesus basicamente quer dizer ali, né? Quando nós pedimos junto ao Senhor, né? Por isso que também o apóstolo Tiago vai dizer, né? Está alguém aflito, que ore, que chame alguém, né, para orar, chame presbíteros para orar, ou seja, essa ideia de pessoas ajudando os outros na sua caminhada cristã. Então, queridos e amados irmãos, essa palavra, essa devocional é uma recomendação para cada um de nós, que a gente valorize os nossos encontros, que a gente deseje encontrar os irmãos na fé, seja na igreja, seja em qualquer outra reunião, onde o intuito tem a ver com esse encontro de espiritualidade, encontro de repartir dons, repartir bênçãos, recursos,
esse encontro de fortalecimento uns dos outros, de consolo mútuo, porque nós temos uma fé mútua. Valorize esses momentos. Participe das orações comunitárias e busque sempre alguém para ser seu parceiro de caminhada, seu parceiro de oração. Busque sempre alguém. Nunca fique sozinho. E eu digo alguém porque às vezes é sempre bom ter mais alguém mais pertinho mesmo, alguém que a gente confia, alguém que a gente respeite, alguém que a gente sabe que nos ama e que vai sim estar ao nosso lado no momento difícil e vai estar orando por nós. É sempre bom ter essa pessoa e melhor ainda quando temos toda uma comunidade de fé que faz isso. E nós, como Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, queremos ser essa comunidade de fé que ora junto, intercede junto, uns pelos outros, para abençoar uns aos outros. Amém, querido? Eu vou encerrar essa nossa devocional, essa Quinta da Graça, com uma oração pela sua vida. Eu não sei qual é a luta que você tem, não sei quais são as batalhas que você está enfrentando, mas não sei as dores que você sente. Se você quiser compartilhar, você pode me mandar uma mensagem. Se você é membro da nossa igreja, você pode mandar uma mensagem diretamente para mim e eu vou estar intercedendo por você. Se você quiser, você pode colocar no comentário, se você não é membro da nossa igreja, quiser colocar nos comentários, aqui a gente recebe a notificação do seu comentário e vamos estar intercedendo por você. Eu e a nossa comunidade de fé, nós temos um grupo de oração na igreja, a gente compartilha uns com os outros, todos intercedem uns pelos outros e Deus ouve a oração. Nós temos maravilhosos testemunhos de pessoas que têm recebido bênção através desse grupo de oração, porque confiou, intercedeu, proclamou, clamou uns com os outros e Deus veio e trouxe a resposta. Então, confie no Senhor e compartilhe as suas lutas, seus fardos, para que a gente carregue junto através da oração, através da ajuda, seja da forma como você estiver precisando. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, esse é um momento, ó Deus precioso, onde nós nos reunimos, Senhor, mesma distância, mas reunimos em fé. Fé no Deus único, no Deus todo-poderoso, no Deus gracioso, num Deus que se revelou em Jesus Cristo e passou por essa terra fazendo bem a todos. E eu creio que esse Deus, esse todo-poderoso Senhor que és tu, continua fazendo bem a todos. E não precisa estar aqui na terra, porque o Senhor é Espírito, não precisa estar encarnado, mas a sua presença espiritual é real também e pode nos abençoar. E nós intercedemos, ó Deus, uns pelos outros. Tantas lutas, tantas dificuldades, tantas dores nossos irmãos têm passado, e eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida. Quero colocar diante de Ti, Senhor, o seu Jairo, que nesses dias, ó Deus, foi internado, não está bem de saúde, ó Deus, e precisa muito da Tua ajuda. Também, Senhor, há na nossa comunidade de fé outros irmãos e irmãs precisando da Tua bênção. Nós temos intercedido, Senhor, ao longo desse tempo, por famílias, por pessoas que estão enfermas e continuamos colocando essas vidas sob os Teus cuidados. Abençoando, Senhor, o Maico e a Aninha, ó Deus, que tem sonho de família, abençoa eles. Abençoa, Senhor, a Débora, abençoa o Murilo, abençoa seus filhos, ó Deus, que também, Senhor, contam com a Tua graça para as suas vidas, prosperando eles, abençoando a saúde deles e abençoando todo o caminho, a caminhada deles. Abençoa, Senhor, os pais deles, abençoa o Marco, abençoa, Senhor, a Márcia, que eles tenham sempre, ó Deus, fé, confiança em Ti, Senhor, que eles tenham sabedoria do alto, para sempre também ser luz para os seus filhos e netos, ó Deus. Abençoa, Senhor, e prospera o caminho de cada um deles, ó Pai. Abençoa com saúde, abençoa, Senhor, as suas finanças, abençoa tudo, toda a sua casa, Pai. Abençoa, Senhor, todos os meus irmãos e irmãs, ó Deus, da nossa comunidade de fé. Cuida de cada um, Senhor. Cuida, Senhor, do nosso conselho, Senhor, liderança da nossa igreja, além do Marco, a qual já orei. Oro pela Cristiane, ó Deus, por seu esposo, por seus filhos. Abençoa a casa deles. Prospera, ó Deus, a bênção da saúde, Senhor, repouso sobre eles também. Abençoa a Meire, Senhor, seu esposo, seus filhos também, que a bênção também repouso sobre aquele lar, Senhor, prosperando os seus negócios e abençoando a sua saúde, abençoando a vida espiritual de todos. Abençoa, Pai, a nossa diaconia, Senhor, nossa irmã Alice, nossa irmã Miriam, a minha mãe, a dona Dina, Senhor, abençoa elas poderosamente, dando força, saúde, criatividade, Senhor, sabedoria e muito amor no coração para cuidar das vidas que elas cuidam de forma diaconal.
Abençoa, Senhor, nossas igrejas, tanto aqui de Araraquara, Senhor, e a liderança. Abençoa também de Ibaté, abençoa de São Carlos, com a reverenda Gisele, o reverendo Adilson. Deus, prospera, Senhor, trabalhos missionários que eles realizam ali. Ó Deus, prospera o crescimento daquela igreja. Assim como peço também, Senhor, abençoa a IP da Vila Xavier, que ela cresça, que ela se fortaleça, que ela experimente um avivamento espiritual. Ó Deus, manda trabalhadores, Senhor, para essa seara, para que assim tenha mais pessoas trabalhando na missão neste lugar, Senhor. Quero orar, Senhor, pelo meu irmão e minha irmã que me ouve. Eu não sei qual é a luta que ele passa ou ela passa, Senhor, mas Tu sabes. Tu conheces todas as coisas, Tu conheces o nome delas e quantos fios tem, Senhor, em suas cabeças de cabelo. Mas mais do que isso, o que te importa não é saber quantos fios de cabelos tem em sua cabeça, mas o que te importa, Senhor, é o que elas passam para que Tu possa ajudá-las. E Tu conheces a luta de cada um. Tu conheces onde é que dói, Senhor. Tu conheces onde estão as feridas que precisam ser saradas. E eu te peço por essas pessoas, todas elas, Pai, por cada membro da nossa comunidade de fé e por essas pessoas que nos ouvem agora, Senhor. Abençoa mesmo, Pai, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, meu Senhor, e as consolações e a força do Espírito Santo estejam sobre cada um deles, desde agora e para todo sempre, que assim eles testemunhem do Teu amor até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Obrigado por estar aqui conosco nessa Quinta da Graça. Curta esse vídeo, né, para que o YouTube possa compartilhar também com outras pessoas e assim mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que Deus abençoe. Até a Quinta da Graça.